Sejam bem-vindos a este canal, eu sou o Yuni e hoje estarei trazendo esse especial, né? Graças aos 100, 200, 300 inscritos, basicamente é esse especial, ou até mesmo 400 inscritos, não sei como é que vai estar aqui, mas enfim, queria agradecer a todos, inclusive até algumas pessoas próximas, né? Que vão estar aí na descrição, meus agradecimentos aí a essas pessoas. E basicamente, eu sou o Yuni, né? Caso você não me conheça. E eu fiz esse especial de Overlord, porque é um anime que eu gosto muito. E é um anime que, cara, é um anime que eu pago muito pau. Um anime que, se eu fosse recomendar, eu falar, assiste Overlord, que é muito bom, velho. E eu vim trazer todos os pontos de Overlord, seja positivos ou negativos, falando sobre a história, trilha sonora, as aberturas, tudo mais. E bom, vai ficar mais ou menos assim. Primeiramente, eu decidi falar sobre a trilha sonora e as aberturas. Logo depois eu vou falar sobre a animação e os designers dos personagens, as roupas, esse tipo de coisa. Logo depois eu vou estar falando sobre a história. Então, eu quero trazer todos os pontos positivos da primeira, segunda, terceira e a quarta temporada. E logo para finalizar esse especial, eu vim falar sobre alguns assuntos que eu vi de alguns youtubers, obviamente vai estar aí na descrição. É, Alguns vídeos que eu vi, seja de react, reagindo sobre algo de Overlord, eu vi que ele falou alguma coisa. Então vai estar aí aparecendo. No final eu vou estar acreditando todos os envolvidos, assim, que me fizeram a querer falar sobre Overlord e sobre todos os assuntos que eu trouxe e ressaltei aqui, né? Então tem algumas coisas sobre um exemplo, né? Que é aquele vídeo lá do Cronosfera, que ele falou sobre o Ainz, né? Se ele é um herói, um vilão ou um monstro, né? O herói que se tornou um monstro. Então eu peguei e também falei sobre esse tipo de coisa. Mas enfim, é isso. Já tô enrolando bastante aqui na introdução. E bom, eu espero que vocês gostem desse especial. E bom, vamos logo começar. Sobre a trilha sonora, as aberturas e as finalizações do anime de Overlord. Cara, mano, simplesmente é incrível as músicas de Overlord e a trilha sonora nem se fala. Basicamente, os cantores, quer dizer, as bandas, né, que foram chamadas pra fazer as aberturas e as músicas de finalização do anime, ficaram incrível, mano. Tipo, é muito legal, pelo menos eu curti bastante essa pegada de rock misturado com orquestra. E também tem até, tipo, se eu não me engano, na quarta abertura, tem até algo misturado com tango, se eu não me engano. É tipo, algum estilo musical assim. E tipo, eu curti pra caramba essa pegada meio orquestral, aí do nada vem um rock pesadão, um metal e tal, e tipo, ficou muito legal. É tipo, até citei aqui, que tipo, fica meio limpo e meio sujo, fica mais glorioso, mais infernal, mais claro, mais sombrio. Então sempre trazendo uma dualidade, né, na música. Fica muito legal isso daí, inclusive nas aberturas de Overlord, porque o anime retrata bastante disso, né? E sobre a trilha sonora, eu também me dá os parabéns, né? Parabenizar essa equipe que, cara, simplesmente é muito boa, velho. Muito bom. Tem vários momentos em Overlords que traz vários climas e a trilha sonora casou muito bem com cada clima, sendo tipo um clima mais já puxado pra aventura, aí do nada vem um clima sombrio e tipo fica tudo mais sombrio, a trilha também fica bem sombria, mas enfim, fica bem sombrio o ambiente, traz aquela sensação e tal. E Overlord ele vai mudando várias vezes essa sensação e, tipo, fica muito bom, fica incrível. Fica tudo bem encaixadinho, sabe? Na trilha sonora e também nas músicas também eu curti pra caramba. E bom, vamos lá. Sobre a animação, né, e o design dos personagens. Bom, a animação, a gente vai trazer o primeiro ponto negativo de Overlord. A animação, ela
Ai, como é que eu posso dizer? Ela é considerada mediana, né? Mas ela é um mediano que, tipo, não é como se a animação ficasse mediana o tempo todo. Tem vários momentos que é muito bonita a animação. Mas tem vários momentos que a animação fica um negócio feio. É um negócio muito, sei lá, tipo, é muito. Ai, nossa, que agonia, velho, de ver aquilo. Então, tipo, a animação ela é boa, né? Tipo, caso pra quem não é especialista, né? Vai curtir pra caramba. Mas ela não é frequente, sabe? Tipo, obviamente, em alguns momentos ela é muito boa mesmo. Em alguns momentos ela só é, tipo, poderia ter feito melhor, sabe? Tipo, só isso, né? Então, tipo, tem um ponto negativo e também tem um ponto positivo, porque tem vários momentos que você olha, tipo, caraca, mano, a animação tá muito boa. E tem vários momentos que você fica. E muita gente acaba, tipo, dropando o anime por causa da própria animação. Então, é um ponto negativo isso daí. E bom, sobre o designer, né? Eu curto pra caramba o design dos personagens. Isso daí é inegável que são muito bons, né? Ainda mais com a história de cada personagem, fica muito legal os designs. Tanto que um ponto que eu acho que foi o Mateuso que eu vi, ele até ressaltou que as armaduras das personagens femininas, tipo, não é como se fosse igual os animes normalmente. Eles colocam, tipo, uns biquíni de ferro e, tipo, a mina toda descoberta. Não, é tipo umas armaduras pica, tampa do, do último fio do cabelo até a pontinha do pé. É, tipo, totalmente coberta de armadura, bagulho. E, tipo, é indestrutível as armaduras, basicamente. Então, sim, eu acho muito legal isso daí também. Mas, mano, os designs dos personagens, cada personagem é meio que único, sabe? Tipo, não é como tipo, se você olhar aquele traço ou aquele designer, aquele estilo de roupa, e você vai encontrar em um outro anime aleatório, sabe? É tipo, é bem único mesmo, né? Tanto que até o próprio protagonista é bem único, né? Por ser uma caveira em si, né? Mas enfim, é basicamente isso que eu tenho que falar da trilha sonora, sobre as aberturas e sobre a animação e o design. Agora vamos para a parte da história. Compreensão, adaptação e lugar misterioso. Essa primeira parte basicamente desenvolve a adaptação do protagonista no Isekai. Ele tentando compreender o que está acontecendo, também explicado bem simplificadamente o porquê ele se sente solitário em relação às suas amizades, do porquê, né, aqueles personagens existem, do, né, que ele se juntou com os amigos dele para conquistar aquela dungeon. É meio que é explicado bem simplificadamente, né? É meio que para mostrar, para nos introduzir aos personagens que estão ali em volta do personagem principal e meio o que está acontecendo, né? E essa relação, né, essa sensação dele se sentir solitário em relação às suas amizades, vai sendo trabalhado ao decorrer dos primeiros episódios, né? Na verdade, até mostra, eu acho que até pelas temporadas mesmo, porque tem vários momentos em várias temporadas que ele vai até mesmo relembrando dos amigos e, né, vai desenvolvendo mais esse tipo de coisa, né? Mas enfim, eu não vou ficar enrolando muito por aqui, né? E também acaba meio que gerando um objetivo, né, pros personagens, pelo menos ali, né? E também gera um mistério, né, do porquê eles estão naquele local, porque basicamente não é o mesmo local onde que eles estavam no jogo, né? Como se ele tivesse entrado no jogo e ponto, né? É basicamente que ele foi jogado pro jogo, onde que, tipo, lá tem a casa dele, né? Que é Nazarick e tudo mais. E Nazarick, a casa, foi meio que teletransportado para um mundo, tipo, foi teletransportado para um outro local. Não diria nem um mundo ou algo diferente, né? Não é explicado isso daí, mas isso daí só acontece e, né, obviamente, eles acabam meio que
e ficando com certo medo. Eles ficam apreensivos do que realmente aconteceu e do porquê isso daí tá acontecendo. Então, basicamente, ele fica na defensiva, né? E bom, para finalizar, né, uma coisa que eu queria deixar claro isso daqui, né, que até vi algumas pessoas comentando esse tipo de coisa, que é sobre a questão do Ainz, né? Basicamente, o Ainz, ele era um humano, né? Antes dele entrar pro jogo e tal, antes de ele se tornar esse caveirola aí, esse monstro, esse personagem aí, overpower. Ele sim foi um humano, ele tinha sentimentos, esse tipo de coisa. E no começo do anime é falado que ele foi transformado em um morto-vivo. Apesar de ele sentir comovido, apesar de ele ter empatia com as outras pessoas, apesar de ele ter sentimentos humanos, né? Ele não é mais um humano, ele é um morto-vivo. Quero dizer, agora ele é um ser supremo. Aventura, informações e vingança. Aqui a história acaba desfocando um pouco, né? Tipo, dos personagens de Nazarick, né? Do que nos é apresentado em Nazarick. E acabamos entrando meio que numa aventura onde que acabamos presenciando algumas coisas normais de Isekai, né? Que é basicamente o protagonista pega uma missão, ele junta com um grupo, conhece outros aventureiros e tipo, coisa normal de Isekai. Só que uma coisa que eu achei muito legal é o desenvolvimento em outros personagens. Então, conta a história lá dos personagens secundários, onde que fala sobre... Era Sword... Era espadas negras, né? Eu não lembro o nome exato do grupo lá, mas tipo, conta sobre as histórias lá, do porquê eles criaram, porquê eles colocaram esse nome, né, na equipe. Acontecem várias coisas, e tem algumas coisas que eu achei muito legal, depois de terminar de assistir as 4 temporadas, que algumas coisas que são citadas nos diálogos aleatórios, né, nessa parte aí do anime, basicamente acontece na segunda e na 4ª temporada, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Se eu não me engano, é na 4ª e na 2ª temporada, ou é na 3ª. Mas enfim, acontecem uns negócios aí nas próximas temporadas que é ligado assim ao que eles falam. Então, tipo, não é como se eles jogassem papo fora, sabe? Ou só, tipo, algumas informações aleatórias. Não, realmente, tipo, vai acontecendo umas coisas que, tipo, obviamente a gente acaba relembrando desses diálogos aleatórios. Então, eu achei isso daí muito legal e um desenvolvimento incrível, né? E bom, a história vai seguindo, né? Acontece algumas coisas com esse grupo, né? Não vou citar o que acontece, mas enfim, acaba meio que acontecendo os negócios aí e a gente acaba presenciando uma coisa do Ainz, né? Que eu até falei um pouquinho no começo dessa primeira temporada, que tipo, agora ele é um morto-vivo e tudo mais. E em vários momentos ele cita isso, que ele não sente nada ou algo assim. E acabamos tendo uma das melhores cenas dessa primeira temporada, pelo menos pelo que eu vi, algumas pessoas curtiram pra caramba essa parte, né? Que é a luta entre o Ainz e a menina psicopata lá dos biquínis de ferro, que basicamente é uma das cenas mais legais que tem, uma das melhores vinganças que tem dos animes, inclusive, né? Mas uma coisa que eu até, né, ligando àquilo que eu disse, né, que o Ainz, ele falou que não sente nada, que ele não seria hipócrita em, né, falar alguma coisa daquele tipo que ela tava falando, né, e que ele não seria isso, e que ele não estava com raiva, e que se ele estivesse no mesmo lugar que ela, ele teria feito a mesma coisa. Mas, apesar dele ter dito tudo isso, ele sentiu raiva, ele foi sim hipócrita, e ele mesmo assumiu isso daí. Tipo, isso daí mostra um pouquinho do desenvolvimento do personagem, que apesar dele ter transformado em um morto-vivo, ele não foi por completo. Tipo, ele não vê os humanos como criaturas inferiores, igual pelo menos todo mundo em Nazarick, sabe? Então, tipo, é um desenvolvimento legal pro personagem, né? Mostra só um pouquinho do vislumbre, né, que o personagem é. E, tipo, isso daí eu achei bem legal, apesar de, né, algumas pessoas terem citado isso daí, ou, tipo, só terem ignorado e só ter
curtido a cena, né, dele se vingando, mas eu queria trazer esse ponto, né, que ele falou que ele é realmente hipócrita. Tipo, logo depois que ele mata ela, ele fala, realmente eu sou um hipócrita por fazer esse tipo de coisa, né? Por sentir isso, né? Então isso daí eu achei muito legal, né? Então, tipo, é um desenvolvimento que eu queria ressaltar. Tá ressaltado agora. Perigo, traição e perda. Bom, para finalizar essa primeira temporada, né, nos é apresentado que um dos personagens de Nazarick os traiu. Aí, porra, caraca, todo mundo fica apreensivo, né? Então, e essa personagem seria a verdadeira vampira, né? A Shoutier Bloodfallen, que é mostrado o que realmente aconteceu, né? Logo depois que o Ainz é notificado que alguém traiu, nos é mostrado o que realmente aconteceu, né? O que, né? A suposta traição dela, né? E esse tipo de coisa. Então, basicamente, eu achei bem meh esse final, tipo, o final é ok, sabe, dessa primeira temporada. Obviamente que as outras temporadas vão melhorando e tal, né, uma fica cada vez melhor do que a outra, mas falando que eu curti, não vou dizer que eu não vou mentir e tal, eu curti pra caramba esse final, né, o desenvolvimento disso daí, tanto que eu realmente não pensei. Tipo, eu tava até assistindo e tentando deduzir o que poderia acontecer, mas, tipo, sabe quando o anime te surpreende, né? Porque, tipo, eu não pensei que terminaria assim. Eu tô falando bem vago, eu sei. Mas, basicamente, eu curti pra caramba esse final dessa temporada, né? E, basicamente, outra coisa que eu queria ressaltar, né? Que talvez não tenha a ver com a luta ou esse tipo de coisa, né? Que é a parte que o Ainz, ele me que demonstra. Como é que eu posso explicar isso daqui sem dar um devido spoiler, né? Que ele demonstra meio que os seus sentimentos em relações aos personagens, né? Aos NPCs que estão lá. Então, tipo, apesar de, né, ele ser o líder supremo, esse tipo de coisa, meio que é mostrado que ele vê todos os mundos, né? Todo o pessoal de Nazarick como, tipo, seus filhos, sabe? Então, tipo, ele tem a sensação, ele ama todos os personagens de Nazarick. Ele vê todo mundo igual, né? E pra ele, aquilo é prioridade. Então, se alguém de Nazarick acaba sendo controlado ou algo assim, ele vai se responsabilizar, entendeu? Então, basicamente, ele é o responsável por todos ali. E eu não falo de responsável de, tipo, como ser supremo, né? Como nosso líder supremo. Não, é tipo, como se fosse o paizão, sabe? É tipo o Barba Branca e tá tudo a tripulação dele. Ele é o responsável, cara. É o Barba Branca, sabe? E, tipo, é isso que acontece com o Ainz, né? Falando de uma forma, né, pra não dar spoiler do que ele disse exatamente, né? Mas é isso daí que eu achei legal do Ainz, né? Que, tipo, apesar dele sentir solitário em relações às suas amizades, aos seus amigos, ele tem os seus subordinados, ele tem todo mundo ali. E cada um foi meio que criado pelos seus amigos. Então, esses personagens que foram criados pelos seus amigos, ele vê como os seus próprios amigos também. Tipo, remete um pouquinho do que os seus amigos eram, né? Então, por exemplo, se eu não me engano, a Aura e o Mari foram criados pela Shukumu, eu esqueci o nome, que é a irmã do Peroruntino que criou a Shoutier, né? E, tipo, em vários momentos você vê a Aura brigando com a Shoutier e eles discutindo, mas ao mesmo tempo eles meio que se protegem. Então, tipo, meio que tem uma relação de irmãos, sabe? E é basicamente isso. E ele, em vários momentos que eles brigam, esse tipo de coisa acontece, o Ainz, ele sempre lembra dos irmãos. Então, é basicamente esse tipo de coisa que eu acho muito legal de Overlord, né? O desenvolvimento, as relações que tem, a relação que vão sendo criadas, as coisinhas que são meio que, tipo, você fala, legal isso daí, mas, tipo, as coisinhas que vão sendo entregues pra depois eles irem lá e, tipo, trazer algo assim, você fica, caraca, mano, que legal, né? E bom, é basicamente isso, né? Tem outra coisa do Ainz, né? Na verdade, eu acho que tem outras coisas do Ainz, né? Que eu vou explicando de acordo com as temporadas, né? Obviamente, eu vou estar falando, né? De acordo com cada coisinha, assim. E também, no final, eu vou trazer um vídeo só falando do Ainz,
né, em si. Mas enfim, é basicamente isso. E para finalizar, né, agora finalizando realmente a temporada, nos é mostrado o que a maioria das coisas, né, a maioria dos personagens, né, que foram apresentados, seja personagem secundário, até alguns personagens que nem têm importância, mas é mostrado, né, o que cada personagem está fazendo em cada local, né, em cada região, né, da história. E também nos mostra o Lord Ainz chamando todos os guardiões para se reunir. E aí você já fica, caraca, o que será que vai acontecer na segunda temporada, hein? Desenvolvimento, Homens Largato e Coquiltos. Nessa segunda temporada do anime, ele foca mais no personagens secundários, né? Tanto que nesses primeiros episódios, né, nesse primeiro arco, é focado totalmente nos Homens Largato, né? E lá conta sobre a história de como eles são, como eles vivem, as tribos, né, como eles se relacionavam. Então, tipo, tem várias coisas que o foco do anime se torna outra, sabe? Eles poderiam ter focado tanto nas coisas que já aconteceram, né? Tipo, o povo de Nazarick, ou até mesmo sobre a questão do reino. E não, eu até fiquei, tipo, meio que surpreso por do nada, tipo, Homens Largato, sabe? na história. Mas não vou dizer que é ruim isso daqui. Tanto que eu adorei essa saga dos Homens Largato, né? Tanto que, além dos Homens Largato, eles também focaram no personagem Coquiltos, né? Que também participou bastante, né? Porque o personagem Coquiltos, ele é um personagem que ele não... Digamos que ele não pensa muito, sabe? Tipo, ele não vai pensar muito além do que lhe foi ordenado. Então, se você ordenar... Quer dizer, você não. Mas se o Ainz ordenar que o Coquiltos ele tem que fazer aquilo dali, ele vai fazer aquilo. E se surgir problemas ou tiver outro tipo de coisas, obviamente ele não vai desenvolver pra... Ele não vai pensar em como resolver aquilo. Ele vai pensar, tá, eu tenho que fazer isso e eu vou fazer isso. Independente se eu vou falhar ou eu vou ganhar, sabe? Então ele vai fazer o máximo para estar trazendo um resultado positivo, mas ele não vai estar pensando em formas diferentes além do que lhe foi ordenado, entendeu? Então, basicamente, nessa saga eu achei muito. Eu acho que arco é mais adequado, né? Eu achei muito mais legal porque meio que focou em uma área totalmente nova e, além disso, foi muito bem desenvolvido, inclusive essa parte dos Homens Largato por causa da história. Eu achei super interessante também porque é um estilo que a gente não está acostumado a ver em animes, né? Uma história sendo focada em, tipo, o que teoricamente nos isekais são chamados de monstros ou, tipo, personagens totalmente que não tem relevância nenhuma, né? Apesar de eles acabarem desenvolvendo alguns aspectos importantes para a história, é meio que tipo, é só acaba sendo só mais alguma coisa para acrescentar. E aqui foi totalmente desenvolvido. Tipo, é como se o personagem lá, o Homem Largato, que eu não vou tentar me arriscar no nome, né? Que, se eu não me engano, era Zaryu Sushasha, alguma coisa assim. Ele praticamente virou protagonista nesse meio tempo, porque a história quando a história começou a acompanhar a partir do ponto de visão dele, sabe? Então, tudo aquilo que estava acontecendo, desde da notícia, né? Que tipo, as aldeias, né, seriam destruídas e cada um teria um tempo lá, até ele conseguir lá, chegar em cada uma das aldeias, meio que também desenvolver aquilo que ele não sabia, né? Porque ele participava de uma tribo, só que apesar de ele participar de uma tribo, entre aspas, né? Porque ele é meio que um renegado lá, ele acabou meio que completando a história, porque é muito limitada as histórias de cada uma das aldeias. Eles sabem meio que o básico assim de cada uma. Só que tem coisas em abertos que
quando ele vai lá e tenta procurar ajuda, né, para juntar as aldeias, meio que acaba sendo completada a história, sabe. Então isso daí eu achei bem legal, achei bem interessante toda essa construção que teve, todo esse desenvolvimento desses personagens. E também, né, voltando para o Coqueutos, no final desse arco deu pra ter um vislumbre do que realmente aconteceu, que tipo, o personagem realmente se desenvolveu, sabe? Isso daí eu achei ainda mais incrível, né? Oito Dedos e o Caos dos Demônios. Nessa parte, a história meio que se aprofunda, né, tipo, no personagem Sebas e mostra também um pouco das Pleiades, né? Que as Pleiades são as empregadas de Nazarick. Então, nesse ponto a história meio que vai pro reino, né? Que é o que pelo menos eu esperava, né? Eu tava esperando bastante essa parte aqui. E um aviso, né? Nessa parte tem um ponto da história que se retrata bastante assuntos bem delicados. Então, caso a pessoa tenha gatilhos ou se sinta desconfortável de ver, né? Eu falo de comum, né? Dando um exemplo: escravidão, abuso sexual, violência. Tem alguns assuntos assim, né? Nessa parte. E é muito bem trabalhado, tá? Então, mesmo que talvez a pessoa não queira ver ou, tipo, se sentir desconfortável, é normal, né? Tipo, obviamente é normal a pessoa se sentir desconfortável, mas não é algo que realmente vai querer você, tipo, parar de assistir o anime ou algo assim. Tanto que em algumas cenas não é nem, tipo, sexualizada nem nada. Isso daí é um ponto que eu achei bem positivo, porque normalmente em tipos de histórias eles sexualizam o máximo, né, a mulher pra, né, fazer a cena, isso daí, e não teve esse tipo de coisa. Isso daí eu achei bem legal do, de como eles fizeram, né, isso daí. E um ponto, né, que no episódio 9 em específico, tem uma cena, um trecho bem pequeno, que é basicamente o vilão acaba espancando realmente uma mulher, mostrando ele realmente fazendo o ato, né, do abuso sexual, a violência, esse tipo de coisa. Então, caso você se sinta desconfortável, esse tipo de coisa, eu recomendo que você pule o episódio 9 em específico, né? Ou se não, tipo, tentar ver pulando assim pra só não presenciar essa parte, porque é uma parte bem pequena, mas que eu tenho certeza que pode acabar sendo desconfortável para as pessoas ou algo assim, né? Então, se você não tem nenhum problema, assiste que realmente é muito bem trabalhado essa parte no anime. E bom, continuando, né? É, tem várias coisas nessa temporada, né? Nessa parte da temporada que eu acho muito interessante porque deixa alguns mistérios. Por exemplo, como a Tear Blood Falling, ela não foi atrás dos caras lá que, tipo, ele cortou a unha dela, né? Ela já tava puta, mas mesmo assim ela não matou o cara e nem foi atrás dele. Também mostrou um pouquinho das Pleiades, né? Que tem um poder totalmente absurdo. Na verdade, Nazarick, no total, tem um poder bem absurdo, assim, em comparação a esse mundo que eles estão. E uma coisa que eu quero ressaltar, que pra mim foi o ponto mais alto, eu achei mais incrível dessa parte, é que o Sebas, ele acaba salvando uma garota que até então é bem desconhecida, é uma garota que foi abusada, tava cheia de ferimentos, tinha várias coisas assim. Tem até algumas teorias que retratam sobre ela estar grávida, esse tipo de coisa. Mas enfim, ele salva essa garota, ele cura, né? Tipo, ele pede pra. Eu esqueci o nome da Pleiade lá, mas uma das Pleiades que tá acompanhando ele pede para ela curar, né? Essa garota. Ele acaba salvando realmente, mas por causa de alguns acontecimentos, ele não reporta ao Lord Ainz, né? Porque ele acha que é desnecessário. E, né, ela acaba achando que ele tá traindo o Ainz, né? Então, o Ainz ele vai até lá, né, falando um pouquinho da história, mas não é nada de spoiler ou algo assim, tipo, né, algo bem surreal, né, da temporada. Ele vai lá e, tipo, né, acontece os negócios lá. E aí a gente acaba descobrindo que essa garota que o Seba salvou, que o nome é Tuari, né? Ela é irmã da Ninha.
que é a personagem que a gente tem lá na primeira temporada, que a gente só tem um vislumbre dela falando que ela tá em busca da irmã dela, que a irmã dela foi raptada. E até então a gente não tinha informação de nada. E eu achei incrível a forma que foi trabalhada essa parte aí, que realmente acharam essa garota. E o Ainz ainda lembrou dessa parte que a Nina tinha falado. Então, tipo, não foi só um diálogo aleatório, onde que a menina tinha um objetivo e ela conseguiu é, não falhar em si, mas ela não conseguiu realizar isso daí. E o Ainz encontrou futuramente a irmã da Nina e, tipo, ele decidiu que cuidaria dela, que ela poderia viver em Nazarick e que ela, ela tem total proteção pelo nome do Lord Ainz. Então, tipo, é com certeza que essa menina vai ter uma vida feliz, com certeza. Se tá pelo nome do Lord Ainz, é certeza que problema, ninguém vai querer meter o nariz onde que essa menina vai estar só pelo nome do Lord Eyes. Eu tenho certeza disso. Então, basicamente, o desejo da falecida Nina, né, foi realizado. Isso aí, tipo, até meio que dá um certo alívio, né? Porque, tipo, uma personagem que a gente pensou, caraca, mano, nossa, nossa, que chato, né? Porque, tipo, ela não conseguiu realizar aquilo dali e, tipo, futuramente a gente vê isso daí se concretizando, mesmo que ela não esteja viva. O Ainz, né, tipo, só por ter conversado com ela, realizar essa parte, eu achei, tipo, simplesmente incrível. Pra mim foi o ponto mais alto dessa temporada. Quer dizer, foi o ponto que eu mais gostei, né, da temporada, pelo menos de ver, né? E bom, finalizamos a temporada da mesma forma que finalizar a primeira, né? Mostrando os personagens e tal, o que cada um fez e tal, né? Basicamente. E no final, mostra um diálogo de duas pessoas totalmente desconhecidas, que é um velho e a sua majestade, pelo menos é assim que eles se chamam, né? É assim que eles entram em um conceito, eu acho que pode se chamar. Mas enfim, como o Eynard fala, né? Abre aspas. Andei pesquisando sobre esse homem chamado Aizolgun. Se ele existe mesmo, ele pode usar magia do mesmo calibre do meu, ou até mais alto. Entendo, é por isso que está contente assim, velho. Naturalmente, para se observar o abismo da magia, todo tipo de oráculo se faz necessário. Se possível, eu gostaria de encontrá-lo pessoalmente. Eu também gostaria que você coletasse informações sobre um aventureiro de Adamantite chamado de Momon, o Cavaleiro Negro. Pode me ajudar com isso, velho? É claro que sim, majestade. Primeiro episódio. O primeiro episódio não é tão relevante assim pra história, mas eu gostaria de ressaltar porque eu curti pra caramba, eu gostei pra caramba essa introdução de temporada, né? Que basicamente mostra um pouco mais de Nazarick, né? Mais sobre os personagens, o dia a dia dos personagens, meio que como eles são, né? Porque até o Ainz ele fala que se deixar, eles trabalham 24 horas, né? Então basicamente mostra um pouquinho de cada personagem, um pouquinho mais sobre os comandantes, sobre o próprio Lord Ainz, né? E apesar de não ser relevante para a história, eles terem mostrado isso, ainda mais tipo sendo um episódio só, eu acho isso muito legal e muito interessante a história desenvolver, né? Pelo menos um episódio, sendo que é um anime pequeno, né? Teoricamente, que só tem 12 ou 13 episódios dependendo da temporada. Mas enfim, é só isso que eu gostaria de ressaltar, né? Nesse primeiro episódio. Vilarejo Karm. Nessa parte da terceira temporada é focado no vilarejo Karm, né? Onde que desenvolve as personagens Lupus Regina Beta, Nifira e principalmente a Henry, né?
E apesar, né, de, tipo, eu não querer falar muito, porque seria um pouquinho, né, spoiler, falar basicamente da história, né? Basicamente eu curti bastante essa parte, tanto que desenvolve a Henry, Nefira, que, tipo, são os personagens que a gente não tem muito conhecimento deles. Quer dizer, até tem, né? Porque eles são os personagens que são retratados da primeira temporada lá. Mas aqui eles retratam um pouquinho mais os personagens, né? Tanto que eles fazem, né? Porque eles são importantes pra Nazarick. Então, isso daí eu achei bastante legal. Apesar que, tipo, é um arco até que um pouquinho pequeno, não tem tanta relevância assim. Mas eu acho legal de, né, estar aqui e falando um pouquinho deles, né? Ressaltar um pouquinho sobre esses personagens, já que, teoricamente, eles são importantes sim pra Nazarick. E também da Lupus Regina, né? Que é uma personagem que é a mesma coisa que aconteceu com Coquiltos lá na segunda temporada, acontece com ela novamente, que apesar de ela ter esse jeito de Nazarick, né, de tipo, algumas coisas, né, eles acharem que os humanos não são tão relevantes assim, ela acaba tendo um leve desenvolvimento, né, de personagem, e isso também é mostrado um pouquinho no final dessa parte, tá? Invasão em Nazarick. Nessa parte é um pouquinho mais complexa e eu gostaria de ressaltar que, tanto pelo que eu ouvi falar, né, a fandom meio que teorizou que um Ice poderia ser o vilão do mundo de Overlord, né? Mas eu não acho que seja exatamente isso. E mais pra frente eu vou explicar, tá? Uma parte que eu só explico, tipo, sobre o Ain ser herói ou vilão. Tanto que até, né, teve o vídeo lá do Cronosfera. Mas enfim, a fandom até teorizou, né, que o Ainz poderia ser o vilão. Por quê? Acontecem uns negócios aí, né, nessa parte aqui, que é uma parte bem, eu diria que é uma parte bem delicada da história, tanto que é uma história que vai construindo alguns personagens secundários, né, como sempre, né, em Overlord, e acaba meio que intensificando os laços que cria entre o espectador e esses personagens secundários, né. Mas tudo acaba meio que, girando para que aquilo uma coisa triste aconteça, né, com esses personagens, infelizmente, né, que eu acho que todo mundo, meio que empatizou, ainda mais com aquela personagem que eu desculpa, eu esqueci o nome dela, mas é uma personagem lá que infelizmente ela falece, né, por motivos óbvios, né, que é na invasão de Nazarick. Então, tipo, eu acho legal essa parte, né, do anime em si, que apesar de ele ir construindo essa questão de trabalhando os personagens secundários, tipo, meio que envolvendo eles com Nazarick, meio que eles mostram aqui que, tipo, não é só felicidades igual terminou com os Homens Largato, né? Então, basicamente aqui tem um final triste, tem um final ruim para esses personagens secundários. Essa história também mostra que nem sempre tudo são flores, né? Ou tudo vai terminar bem, igual aconteceu com esses personagens, né? Ainda mais com as irmãs da personagem lá, a loirinha lá, que eu esqueci o nome, também elas têm um final ruim, né? Pelo que eu vi no canal de teoria, né? Mas eu não vou contar aqui, né? É bom pra. é, eu faço isso porque eu acho interessante pra também não estragar totalmente quando a pessoa for realmente assistir o anime e pra que ela se surpreenda, né, com esse tipo de coisa, né? Mas enfim, gostaria de ressaltar, né, que realmente todo esse desenvolvimento do arco de invasão em Nazarick realmente é uma coisa bem legal, ressaltar aquela luta do Ainz e o grupo dessa personagem aí que eu citei. E também, quer dizer, luta, né? Tipo, basicamente um massacre que acontece nisso daí. Mas enfim, eu gostaria só de ressaltar essa cena que eu acho que é uma das mais bonitas, assim, eu acho que uma das mais desesperadoras que tem, né? Ainda mais pro espectador, né? Que acabou se cativando pelos personagens secundários e tal, acabou criando laços, né? Quando a gente vê tudo aquilo acontecendo e tal, é realmente tipo, cara, é tipo uma solidão silenciosa que acontece com a gente, né?
Guerra e Massacre. Essa é a parte final, né, da terceira temporada e obviamente não tem muito o que falar porque, como deu pra perceber, é uma guerra, né? Então não tem meio que coisas acontecendo, é mais tipo lutas, esse tipo de coisa, né? Então, tipo, eu não vou dar spoiler do final exatamente, mas basicamente o que acontece é que o Ainz quer, tipo, tornar Nazarick um reino, né? Uma cidade lá. E ele pede lá e acaba tendo um conflito lá com a cidade do reino, né? De Restiz, se eu não me engano, né? Posso estar errando o nome. Mas se eu não me engano, age um conflito assim. E aí eles declaram guerra e tal, e acontece. E basicamente, né, nessa guerra, como todo mundo já conhece, que, porra, é o Lord Ainz, né? Tipo, o cara é o ser supremo, o cara deve ser poderoso pra caramba. E vários momentos é basicamente dos reinos meio que subestimando o poder de Ainz, né? Que já que ele é um mago poderoso, ele deve matar, sei lá, 3 mil, 5 mil soldados com o seu poder. E aí, lá no meio da guerra, com só a conjuração do seu poder, basicamente ele mata 70 mil pessoas, né? Então, basicamente, se eu não me engano, na quarta temporada fala lá a quantidade de pessoas que morreram, mas só com a conjuração foi 70 mil. E logo depois veio os bichinhos cabritinhos, né, do amorzinho do Ainz, pisoteando todo mundo. Tanto que tem até uma frase que eu acho que é bem icônica no Overlord, né? Pelo menos eu acho essa frase bem inesquecível, né? Tipo, é bem difícil esquecer, né? Abre aspas. Isso não é mais uma guerra. Isso é um massacre. E bom, para finalizar totalmente essa temporada, terminamos com as grandes falas do nosso grande Lord Ainz, né? Então abre aspas aí novamente. Finalmente chegou a hora de Nazarick se mostrar ao mundo. Eu declaro este o dia da fundação do reino do feiticeiro Aiz Ogum. E a história continua. Resultado, igualdade e os aventureiros. Bom, começamos essa quarta temporada mostrando um pouquinho dos resultados da guerra, né? Que o Aiz agora ele tem o seu próprio reino e também, assim como a terceira temporada mostra um pouquinho lá do Aiz, os seus subordinados e tal, um pouquinho sobre essa questão de Nazarick, né? De como eles trabalham, que se eu não me engano foi nessa parte que ele até falou que se deixar eles trabalham 24 horas por dia, então é bom sempre estar administrando as trocas e também dando umas folgas lá de vez em quando, senão eles estão trabalhando até morrer. Então tem essa parte aí que eu acho bem legal de Nazarick, quando eles tratam sobre os subordinados e tudo mais. E também temos um pouquinho do desejo do Ainz, né? Sobre essa questão de igualdade entre os subordinados. Pois o Ainz ele até mesmo se confronta, não tipo, meio que mentalmente, né? Que ele gostaria sim que os seus subordinados, sejam os comandantes de andar, né? Eles tratassem o Ainz como um igual, né? Não como um ser supremo ou como um ser superior ou um líder, né? Alguém que está acima dele, né? Ele gostaria de ser tratado como igual os amigos que ele tinha, né? Então ele fala um pouquinho disso daí, meio que na mente dele, né? Pra não falar ali, porque sempre tem alguém ali com Lord Ainz, né? E também temos a questão de igualdade de raça, que acontece num diálogo lá contra o líder da guilda dos aventureiros, se eu não me engano. Que o Ainz, ele até questiona o líder da guilda, né, sobre essa questão de ser um aventureiro de verdade, né? Então, até um momento ele fala que eles estão lá, né? Eles não se envolvem na política para proteger, né, as pessoas que moram aqui, as pessoas que têm essas suas casas, né? Então, Ainz ele meio que confronta dizendo: "Tá, vocês protegem a raça humana, mas e os elfos, os elfos
os meios-elfos, os goblins, se protegeriam eles, né? Porque também tem essa questão de desigualdade, né? Então eles sempre vão priorizar os humanos ao invés de outras raças, né? O ser em si. Então o Wise ele fala que independente de qual for a raça, né? Se for do reino feiticeiro, será visto como igual. Todo mundo vai ser tratado como um igual. Então, tipo, isso daí eu acho bem legal dessa questão dele querer realmente colocar isso daí, né, no reino dele, que é, se bem que é um bem diferencial dos outros reinos, né, que os outros reinos, os seres humanos são superiores e as outras raças, eles estão nem aí. Eles escravizam, eles matam e, tipo, pra eles é, tipo, normal, sabe? É esse tipo de coisa que acontece nesse mundo. Então, eu falo de ser vivo, né? Mas às vezes não é nem ser vivo, porque até lá tem os mortos-vivos lá do que o Lord Ice cria. Então, qualquer ser, né, é tratado como um igual. E antes de ir para a próxima parte dessa quarta temporada, eu gostaria de ressaltar a luta do Ice contra o Rei Guerreiro, né? Que eu achei simplesmente legal pra caramba, eu curti pra caramba de ver. E, tipo, eu acho bonito pra caramba aquela roupa do Ainz, né? E ele lutando milizão, sabe? Sendo que ele é um feiticeiro. Então, é legal pra caramba ver isso daí, né? E a forma que foi tratada essa luta. E, nossa, bate palmas pro design dessa. Que fez essa roupa pro Ainz, porque ficou da hora pra caramba. Anões, Quagoas e os Dragões. Bom, nessa parte do anime, ela meio que vai pro outro lado, né? Desenvolver os personagens secundários, como sempre, né? Mas aqui é bem focado no próprio Ainz, né? Dele ir atrás das outras raças, né? Ele, inclusive a dos anões, né? Que era que ele tava mais interessado pelo negócio de runas, né? Tipo, eu esqueci o nome do negócio. Mas é tipo, eles colocam a runa nas armas e, tipo, as armas ficam poderosas. Ah, quem entende de RPG vai saber, mas enfim. Basicamente, ele vai atrás dos anões por causa disso, né? E lá, né, tá ocorrendo um conflito entre os anões e os Quagoas, né? Então, tipo, e aí a gente acaba descobrindo que tem dragões por trás disso tudo também. E uma coisa que eu gostaria de ressaltar, que eu achei legal também, sobre essa questão de eles introduzirem os dragões, é porque lá na primeira temporada, não sei se vocês vão lembrar, mas lá na primeira temporada, quando o Ais tem aquela aventura lá com os. Eu acho que é Espadas Negras ou alguma coisa assim, eu não lembro o nome exato. Mas lá na primeira temporada, eles até falam que é bom a gente tomar cuidado que pode aparecer um dragão, sabe? Tipo, é uma coisa que só foi jogado, sabe? Tipo, é uma informação que só foi jogada que, tipo, poderia haver dragões ali por perto, né? E, tipo, o Ais até pergunta, mas existem dragões por aqui? E aí, tipo, fala, tem um grupo de dragões que moram em tal região, ali perto. Então, tipo, eles introduzirem isso aqui, né, nessa temporada, eu achei isso legal, porque é uma coisa que foi só falado lá na primeira temporada e, tipo, agora tá realmente se concretizando, sabe? Tipo, isso daí eu acho legal pra caramba, né? Que é, tipo, só foi uma fala que foi só jogada, sabe? Uma informação que só foi introduzida lá na primeira temporada, não teve desenvolvimento nenhum na primeira, segunda, terceira temporada e nada disso sobre os dragões, mas agora eles introduziram. Eu achei muito legal isso daí. Mas, enfim, outra coisa que eu gostaria de ressaltar também dessa parte é uma parte meio que pessoal do Ainz, né? Onde que ele faz um discurso, né? Para convencer os anões a irem trabalhar lá no reino feiticeiro, né? Para eles produzirem essas coisas de runa, né? E lá ele demonstra uma arma, né? Onde que foi o seu amigo que fez e, né? Tipo, é uma parte que eu acho bem emocionante, né? Dessa parte que o Ainz, ele falando sobre os seus amigos, né? Ainda mais os seus amigos antigos. Ele sempre fala com um grande carinho, como alguém que, tipo, foi marcante na vida dele. E, tipo, aqui eu acho que foi a demonstração, eu acho que mais. Como é que eu posso dizer?
foi o que mais apareceu no anime, né? Sobre o Ais falando sobre um dos seus amigos, ou ele realmente se abrindo, né? Para outras pessoas, ou ele falando de alguém, né? Porque normalmente é sempre o Ais e os seus pensamentos, né? Ele nunca fala sobre os seus amigos em si. E aqui ele, além de falar, ele fala de uma forma emocionada, né, sobre o seu amigo, né, que construiu essa arma, que o seu amigo fez isso, que o seu amigo, sabe? Então isso daí eu achei bem legal, ainda mais dessa temporada, né, ainda mais dessa parte que era basicamente a gente pensou que ia rolar mais ação, né, sobre essa questão de Quagoas, que é uma ameaça para os anões e ainda tem os dragões lá que sempre estão rodeados de ouros, então eu achei bem legal essa parte do Ais, né? E também eu achei bem emocionante. Não vou chorar aqui, mas enfim, é basicamente isso. Só que eu gostaria de ressaltar essa parte que eu achei a parte mais importante, pelo menos dessa parte, né, em si. Restize e o seu final. E bom, vamos lá finalizar essa quarta temporada, né? Que basicamente é sobre os conflitos do Reino Feiticeiro e o Reino de Restize, né? Então, acontecem os negócios lá, né? Que basicamente acaba envolvendo os dois reinos, né? E eles acabam entrando em conflito novamente e, obviamente, acaba gerando outra guerra, né? Mas eu não vou falar nem sobre essa guerra em si ou sobre o massacre que teve em si, né? Mas eu gostaria de ressaltar uma dessas partes, né? Que é basicamente a parte do príncipe e o Ais, né? Onde que antes da guerra começar, né? Eles vão lá, entram na mesinhos lá e eles começam a discutir para ver se dá para gerar algum acordo de paz, né? E bom, basicamente o rei, né? Não o rei, né? Na verdade, o príncipe ele tava no lugar do rei, já que o rei tava meio doente, tava meio traumatizado também da guerra que aconteceu na terceira temporada, mas enfim. O príncipe ele tava lá e pergunta, né, por que o Ainz está sendo tão cruel assim com o reino, já que ele tava destruindo várias cidades em si, matando vários inocentes, e, né, várias coisas estavam acontecendo. E o Ainz, ele meio que responde que foi. Nossa, tipo, foi uma resposta tão. Eu não esperava por isso, mas, né? Eu achei tão incrível também essa resposta, que basicamente foi pela a felicidade do seu povo. Basicamente foi isso que ele respondeu. Então, o que ele quis dizer com isso, né? Que independente dos reinos, né? Do povo do reino de Restize, se o povo de Restize está sofrendo, se o povo de Restize tem que morrer para que o próprio reino feiticeiro, né, o povo esteja feliz, o seu próprio povo esteja bem, é isso que importa para o Ainz, sabe? Então, ele não se importa de ser cruel se os outros reinos, quer dizer, se o reino dele, né, se os seus subordinados, se as pessoas que são realmente importantes para ele vai estar feliz e bem, né? Então, tipo, basicamente foi essa a resposta que ele deu pro príncipe. E até o príncipe, tipo, entendeu totalmente o que o Ainz ele tinha, né? Tipo, todo esse conceito, essa ideologia do Ainz. Tanto que uma das falas, eu não me lembro exatamente qual foi as palavras que foram usadas, mas quando ele volta, que até os comandantes, eu acho que os comandantes lá que estão lá pra guerra, né, pra lutar, sem querer lutar, né, eles falaram, e aí, vai ter um acordo de paz, e aí o rei, o príncipe, eu sempre confundo rei e príncipe, né, mas o príncipe ele fala que não, né, não vai ter, e eles falam, tipo, nossa, então ele é um monstro mesmo, né, e aí o príncipe, não, ele é mais humano do que você imagina. Então, tipo, isso daí eu acho simplesmente incrível. Pra mim, essa foi a parte mais alta da temporada, foi a parte que eu mais curti, gostei pra caramba dessa parte. Também tem uma outra parte onde que aparece lá os... Como é que fala? Se não me engano, os jogadores, né? Que aparece lá dois seres e tal, que discute. Ah, eu acho que eles são jogadores, né? Um povo de NASA. Então, tipo, acontece eles acabam encontrando, né? A Nazareth acaba encontrando esses dois personagens aí, né? Que eu não vou ficar citando aqui ou entrando em detalhes, né? Mas eles acabam encontrando esse povo aí. Também é legal a luta que tem, né?
e também um pouquinho de manipulação que tem aí, né? Não vou citar o que acontece, mas enfim. Eu achei legal essa parte aí também. Mas pra mim esse foi o ponto mais alto, né? Sobre essa resposta do Ainz. E depois o príncipe reconhecendo e falando que o Ainz, ele é mais humano do que parece, né? Então, tipo, pra mim esse foi o ponto mais alto dessa temporada. Acontece também outras coisas, né? Também explica vários mistérios que tinha, né? Ah, por que a Shao-Tyr não tinha atacado lá os caras, né? Então é explicado nessa temporada e também tem um final totalmente absurdo, né? E logo depois desse final, para finalizar essa parte, essa quarta temporada, terminamos com o diálogo do Ainz e o Marquês Raven, né? Então, abre aspas. Você acha que todos entenderão a tolice que é se opor a mim? Sim, senhor. Tenho certeza de que a tolice de se opor a Sua Majestade, o Rei Feiticeiro, será conhecida por muitos por toda a eternidade, né? Entendi. Então, valeu a pena fazer tudo isso. Estou bastante satisfeito com o resultado. E terminamos com a frase que, por mim, passou despercebido e provavelmente passou por outras pessoas despercebido, mas quando eu vi o vídeo, acho que desse canal aqui, eu não me lembro o nome exatamente, mas ele fala lá, eu coloquei até nos créditos aí, mas enfim, terminamos com a frase, né? E o fim tem início. O Ainz, ele é um vilão ou um herói? Bom, eu vi que algumas pessoas entraram em algum dessas discussões, né? Que ele poderia ser o vilão do mundo de Overlord ou algo assim, sabe? Então, tipo, eu vim trazer a minha opinião mesmo, né? Minha opinião que não serve pra porra nenhuma, mas enfim. Bom, vamos lá. Eu anotei algumas coisas aqui, né? Depois de ter falado dessas 4 temporadas, né? Depois de ter assistido. E se eu acho que ele é um vilão ou um herói, eu diria que não. Eu acho que o Aang está longe de ser um vilão ou um herói. Eu não classificaria ele, né? Ou até mesmo o mundo de Overlord. Eu acho meio estranho classificar o mundo de Overlord porque eles não tratam algo como, tipo, bem e mal lá, sabe? Tipo, existem coisas cruéis e existem coisas que são boas. E muito lá em Nazareth que eles fazem coisas boas e coisas más, sabe? Então, tipo, eles seriam um vilão ou é um herói. Então, tipo, isso daí eu só, tipo, não classifico. E o que eu quero dizer com isso, né, de não classificar ele, sabe? É basicamente que, mano, o Ainz, tudo que ele faz, seja cruel ou do bem, é tudo feito pelo o povo dele. Tipo, basicamente todos os subordinados, todos os servos, o povo dele, é isso que importa pra ele. Independente se ele tiver que fazer coisa má, ou tipo, se ele precisar, tipo, fazer uma coisa cruel, mas que isso vai deixar o povo dele feliz, é basicamente isso que importa. Então, basicamente, com esse vislumbre que a gente teve da 4ª temporada que explicou bem, sabe, do que o Wise quer, qual o objetivo dele, do porquê ele faz esse tipo de coisa, é realmente isso. Porque, tipo, é a felicidade do povo dele que importa, né? Outro assunto que eu queria trazer também é a questão de focar em personagens secundários, né, se é inútil ou desnecessário, que muitas pessoas estavam questionando isso, né? E teve gente que até falou que tava quase dropando porque tava focando em outros personagens, que o importante era o pessoal de Nazareth. E assim, se eu acho desnecessário ou inútil, eu acho que não. Eu acredito que não.
que, mano, depende muito, 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 muito. Porque, tipo, depende muito da forma que foi feita. Por exemplo, Overlord eu curto pra caramba o desenvolvimento de cada personagem. Dos Homens Largato, do Vilarejo Carmen, do povo lá do reino. Então, tipo, eu acho que foi muito bem feito. E uma coisa meio que ligava a outra, sabe? Tipo, meio que indiretamente, mas ligava. Então, todo esse desenvolvimento de personagens secundários eu curti pra caramba, eu achei incrível. E e também da forma que foi feito. Então, tipo, apesar do povo reclamar, quer dizer, o povo, né? De algumas pessoas reclamarem que não gostam dessas partes que é focada nos personagens secundários, eu não diria que ela não gosta pelo desenvolvimento ou por causa dos personagens. Eu diria que os personagens de Nazarick são incríveis demais. E por isso que quando foca em outros personagens, as pessoas acabam estranhando e não gostando, sabe? Porque em Nazarick, mano, é tipo incrível os personagens. Os personagens são incríveis. Então, todo o desenvolvimento que tem em Nazarick, cada personagem, são muito cativantes e muito adorados pelo povo. Você pode ver que muitas pessoas gostam bastante dos comandantes de andar, né? Seja o Demiurgos, o Coquiltos, a Mary, ó, a Aura e Mary, a Shoutier, a Albedo. As pessoas adoram esses personagens, então eu acredito que eu acho que por causa desses personagens serem tão incríveis, que acaba meio que ofuscando, sendo que vários desses personagens que são secundários aqui em Overlord são bem melhores do que muitos personagens de outros animes, sem querer farpar, tá? Mas, tipo, realmente são muito bons e muito bem desenvolvidos. As próprias histórias dos Homens Largatos, como eles são classificados, que cada tribo tem uma coisa, que cada tribo faz alguma coisa que tem sua especialidade, a forma que eles se relacionam, as guerras que eles tiveram, todas as histórias dos Homens Largatos são muito incríveis, sabe? Tipo, são muito bem feitas. Você consegue perceber que é feito com carinho, sabe? A história. Apesar de não ter uma animação muito boa, mas é muito bom. É muito bem feito, sabe? Então, apesar do povo reclamar desse tipo de coisa, eu ainda acho muito incrível, sabe? E bom, vamos entrar aqui no assunto meio que pra concluir esse especial, né? Pra concluir tudo de Overlord. Eu queria falar. Eu até fiz meio que uma pergunta aqui, que eu nem sei se eu vou responder exatamente, mas de modo geral, qual é a minha opinião, né, ao assistir Overlord e quais as coisas que eu acho mais incríveis do anime, né, para concluir, né? Então, tipo, basicamente, eu ia acabar me repetindo aqui, mas curti tudo de Overlord. Apesar da animação ser mais ou menos, tem umas partes lá que é bem feinha e tem umas partes que são muito legal. Eu acredito que, apesar de você consegue perceber que, apesar da animação ter essas variações e do povo reclamar da animação, as pessoas gostam de Overlord. Os fãs adoram Overlord. Essa é a questão que eu acho muito incrível, porque apesar do anime ter alguns defeitos, obviamente sempre vai ter defeitos, né? O povo ainda gosta. Tipo, é muito bom, é incrível o Overlord por causa disso. Porque apesar de ele ter os seus defeitos, a gente ainda ama. É igual o irmão, tem defeito, mas a gente ainda ama ele. Então é basicamente isso. E eu curti tudo. Design dos personagens, trilha sonora, as músicas em si, eu escuto o tempo todo essas músicas de Overlord. Eu amo essas músicas de Overlord. E, né, já que eu tenho um canal de música, talvez eu crie algumas músicas puxadas pra essa vibe de Overlord mesmo. E pra concluir, mano, simplesmente a minha experiência ao assistir Overlord foi incrível. Eu simplesmente amo esse anime de coração. Foi realmente incrível assistir a primeira, a segunda, a terceira temporada e a quarta também. Meio que se encaixou tudo perfeitamente. Quando você assiste assim, uma seguida da outra, você acaba tendo uma ótima experiência. Eu falo isso porque eu tive uma ótima experiência, né? Caso a pessoa fique, mas eu trabalho. Às vezes no final de semana, você assiste sábado e domingo é rapidão. Tipo, a primeira e a segunda temporada você assiste um dia, a terceira e a quarta você assiste no outro. Ou você, sei lá, você pode ir assistindo aos poucos, assistir um episódio, assistir outro. Afinal, o anime tá dublado. E, tipo, a dublagem tá incrível.
Simplesmente isso. E é isso. Eu gostaria de agradecer alguns canais. Recomendo 2 canais aí, que é o BN4SS Animes e o Grid Animes, que são 2 canais que falam de Overlord. E passa carro. Gostaria de recomendar 2 canais que falam de Overlord sobre coisas da novel, né? Ou light novel, não sei, das duas, né? Mas que eles falam bastante disso, que é o BNS4SS Animes e o Grid Animes, pelo menos que eu vi, né? Que eu pesquisei, que o YouTube me recomendou. Foi esses 2 canais que falam bastante de Overlord e eu curti pra caramba os vídeos deles, né? Gostaria de agradecer ao Matheus, o Purim, o Ei Nerd, o Jumentossauro, Bruno Bandeira e o Cronosfera, porque apesar de vários assuntos que eu citei das temporadas, eu vi no canal deles, eu montei algumas partes do roteiro. Eu acho que eu até falei no roteiro algumas partes que eles até tinham citado isso daí, e eu curti pra caramba. Obviamente que quase uns 90% do roteiro foi baseado na minha experiência mesmo, mas uns 10% eu coloquei algumas coisas desses canais, às vezes até respondendo ou até mesmo concordando, ressaltando aquilo que eles já tinham falado, né? E também gostaria de agradecer a react do Leozinho e do 2.0, que eu também sou bem fã deles, né? Na verdade, de cada pessoa aqui que eu citei, eu sou muito fã deles. E que, tipo, eu assisti os reacts deles, eu vi a opinião deles, eu achei muito legal. E eu recomendo pra caramba pra vocês irem lá ver. E também discutir sobre essa questão de Overlord, eu acho muito legal. Também trouxe... Eu não sei se eu retirei alguma coisa do que eles falaram, mas provavelmente eu concordei com algumas coisas que eles disseram. E coloquei aqui, né, também como um crédito pra, né, tipo, meio que forma de agradecimento, e que também eles participaram, eles contribuíram para esse especial. Eu gostaria de agradecer eles também, porque apesar de, né, quase 100% do roteiro fui eu que fiz, né, foi baseado na minha experiência ao assistir o anime, né, tanto que eu nem citei nada da Night Novel ou de teorias, esse tipo de coisa, que se não me engano até eles citaram, eu acho que foi o Matheus, eu não lembro qual deles que foram, mas citaram algumas coisas sobre teorias que tem, que lá nesses canais que eu recomendei que eles falam de Overlord, eles citaram, eu vi lá no canal deles, eu assisti, tá? Eu assisto, tá? Mas enfim, é basicamente isso, eu não vou ficar me enrolando muito, ainda mais que dá muito tempo de vídeo. E, bom, é basicamente isso. Muito obrigado pelos inscritos aí, né, a galera que entrou no canal, né, os inscritos aí, e o povo que curtiu. E qualquer coisa, é só me chamar nas redes sociais, na DM, que eu respondo tranquilamente, seja para conversar sobre Overlord ou para fazer collab, esse tipo de coisa. Independente do que seja, pode me chamar lá. Bom, é isso o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. E, bom, uma boa sorte, independente do caminho que você queira seguir. E espero que você consiga, né, ser esse profissional que você quer ser. E se você não sabe, calma que, né, vai vir. Mas, bom, até um próximo vídeo. Eu espero que você esteja no próximo vídeo. E... tchau. Uma história diferente do padrão, desfocado do foco principal, que é o protagonista. Overlord conta a história do mundo em que o protagonista está. Uma história que é difícil prever o que vai acontecer. Ela vem carregada de vários mistérios desde seu início. Falo do presente, passado e futuro. Uma história com ideologia diferente dos animes que vemos. Normalmente os animes ou são do bem ou são do mal. Mas Overlord trata bem e mal, fora do que julgamos o que é o bem e mal. O bem não é só
uma coisa positiva. E o mal nem sempre é uma coisa que é tão eufêmica. Ser bom ou ser mal, isso não importa. O importante é que aqueles que me seguem estejam felizes e bem, apesar de ter vários momentos onde é cômico e super engraçado, se precisa ser sério, será? Se é para mostrar um pouco da felicidade, tristeza, raiva, pode ser qualquer sentimento, será mostrado. Sentenciar alguém à morte como um ato de misericórdia, não estranhe. Em Nazaré, as pessoas podem passar por muita coisa pior do que isso. Digo-lhes novamente, não estranhe. Desde o começo da série, não estamos vendo um isekai de um humano vivendo em um outro mundo, e sim um humano que passou a ser um morto-vivo em um outro mundo. E apesar de ainda restar alguns sentimentos de um ser humano, não estranhe, ele não é. Então não sejam tolos de ver isso como uma história normal. Pense fora da caixinha e contemplem, isso é Overlord.